Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade hoje, certo? Ao nosso conteúdo de redação, tá bom? Então, a gente vai fazer hoje a produção de um artigo de opinião. A gente já comentou, inclusive, de maneira superficial, quando a gente falou sobre textos de opinião, tá? Inclusive, a gente fez uma atividade lá para que vocês diferenciassem fatos de opiniões. E esse exercício ele vai ser muito importante porque no artigo de opinião você vai ter que saber exatamente o momento correto de colocar um fato e de colocar a sua opinião, tá? Já que ele é um texto cujo objetivo é convencer o leitor a respeito do seu ponto de vista, tá? Então, é um tipo de texto que você não pode se isentar dele, tá? Você precisa se posicionar sobre esse tema. Quando você não se posiciona, ele passa a ser um texto só expositivo, dissertativo, dependendo da maneira como você levar. E não é o nosso objetivo. O objetivo desse texto é fazer com que vocês coloquem a visão de vocês sobre esse assunto, tá? E convençam o leitor sobre a opinião de vocês, tá bom? Ah, Miss, eu não tenho muito. Não faz parte do meu dia a dia trabalhar com a minha opinião dentro de texto desse tipo, certo? Mas hoje a gente vive em uma sociedade em que exige cada vez mais que a gente construa um senso crítico, né? E um bom começo para isso é que você entre em contato com a visão de outras pessoas, inclusive de visões opostas, para que assim você possa formar a sua visão sobre determinado tema, tá? Então, eu vou fazer uma breve explicação sobre o que é o artigo de opinião e sobre o que deve ter nele, obrigatoriamente, tá? Para que assim a gente possa construir um bom texto, tá? Diminuir aqui, deixar aqui pequenininho e vou abrir o slide para a gente trabalhar o conceito desse texto aí, tá? Como eu falei para vocês, o artigo de opinião ele é um texto expositivo e argumentativo. Eu preciso que você, dentro do texto, explique o tema e argumente sobre o seu ponto de vista, tá? Como é que eu posso convencer o meu leitor sobre a minha opinião? Apresentando fatos, estatísticas, falas de pessoas renomadas e por aí vai, certo? Que temas geralmente eles aparecem nas propostas de artigo de opinião? Podem ser temas atuais e podem ser temas polêmicos, tá? Como pena de morte, eutanásia, legalização de alguns entorpecentes, mas também podem ser assuntos de relevância social, por exemplo, educação, violência, tá? O que esse gênero pede de vocês é que vocês tenham pelo menos uma noção de como determinado problema social pode ser resolvido, tá? Então, o que um artigo de opinião necessita, tá? Primeiro de tudo, vocês vão poder escrever em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Apesar de eu aconselhar que vocês escrevam em primeira, para não chegar próximo do texto dissertativo argumentativo, que é o texto do Enem, né? Então seria interessante que vocês trabalhassem em primeira pessoa. Eu acho, eu acredito, nós acreditamos, tá? Daí é possível no artigo de opinião, tá? Outra coisa que o artigo de opinião precisa é ter um título provocador. Você precisa despertar ou até chocar a pessoa que a pessoa que vai ler o seu texto, tá? Tem que instigar. Não estou dizendo para você colocar palavrões no seu título. Jamais. A linguagem ela pode ser coloquial, mas nunca chula, tá? O que eu digo sobre título provocador é aquele título que chama atenção, que desperta a atenção do leitor.
sobre o que você vai escrever. Da mesma forma, o teu primeiro parágrafo é o teu cartão de visita. Você precisa fazer com que o leitor ele se prenda ao seu texto e ele queira saber como é que você vai convencê-lo sobre aquilo que você está defendendo, tá bom? Também é interessante que você coloque algumas ironias dentro do texto para que ele fique leve. É obrigatório? Não é obrigatório. Não é de você ser irônico, não é obrigatório. Mas para aqueles alunos que já gostam mais de trabalhar com ironia, saibam que é possível colocar ironias aí no seu texto, tá? Você também vai precisar de bons argumentos para convencer o leitor. E você pode dialogar com ele também, fazendo perguntas que você pode responder ou que você pode deixar a pessoa que está lendo, né, pensativa em relação àquilo que você está tentando defender. Bom? Quando eu tenho um artigo de opinião, eu preciso de argumentos. Que tipo de argumentos eu posso utilizar? Eu posso apresentar fatos, eu posso dar exemplos, eu posso comparar, eu posso recorrer à história do Brasil e do mundo, à história da humanidade. Eu posso colocar vozes de autoridade, né? Vou dar um exemplo bem simples, coisa que não vai cair numa redação, mas só para que vocês entendam. Eu posso ter uma opinião, por exemplo, de que é seguro passear na pracinha A, na pracinha X, depois das 9 horas da noite. Mas eu preciso convencer alguém sobre essa minha opinião. Então, de que forma eu posso convencer a pessoa de que passear na pracinha X depois das 9 horas é seguro? Eu posso apresentar fatos para ela, dizendo que diariamente, né, de meia em meia hora, existe um policiamento pela pracinha. Ou até que existem policiais fixos ali na pracinha. Então eu posso convencer mostrando fatos para a pessoa, tá? Eu posso dar exemplos de que eu já fui a essa pracinha X depois de 9 horas da noite e não me aconteceu nada. E mostrar exemplos de outras pessoas também que foram e também se sentiram seguras. Eu posso também usar uma comparação, comparar a pracinha X com a pracinha Y. E ao comparar, chamar mais atenção em relação à segurança para a pracinha X do que para a pracinha Y, certo? Em caso de história, realmente nesse exemplo tão pequeno não vou conseguir usar uma alusão histórica, mas é possível em determinados temas, né, em milhares de outros temas, como educação, violência, enfim, meio ambiente, tá? Então, essas formas de argumentação são as minhas ferramentas, tá? Para eu convencer a pessoa com a qual eu estou falando, né? Eu posso usar também dados estatísticos da pracinha, né? Sei lá, dados policiais que confirmam que nunca teve algum assalto na pracinha. Também seria outra forma de convencer a pessoa. Para o teu artigo de opinião, se cair, por exemplo, um tema relacionado à educação, é interessante que você tenha dois argumentos. Dois argumentos. No caso da pracinha, posso pegar dois argumentos aqui, apresentar dados estatísticos de que nunca houve violência na pracinha, e posso também usar o outro argumento que é de que tem policiais fixos na pracinha. São dois argumentos. Para os temas que podem cair com esse texto, você também pode pegar dois argumentos. E aí pode ser da história, pode ser uma voz de autoridade. Como assim voz de autoridade? Voz de autoridade é uma pesquisa desenvolvida por uma universidade, né? Pode ser uma notícia de jornal, um dado estatístico, a fala de um escritor, certo? O pensamento de um filósofo, o pensamento de um sociólogo. Isso tudo eu posso citar como voz de autoridade, certo? Se o tema é saúde, uma voz de autoridade perfeita para o tema seria
a fala de um médico, a fala da ciência, de pesquisas relacionadas à saúde, alguém da área da saúde, certo? Então, dependendo do tema, eu tenho determinada voz de autoridade que possa falar, que possa me ajudar a falar sobre o tema, certo? Ok? Pra frente. Eu não gosto de receita de bolo, certo? Porém, esses esqueminhas aí do que fazer no primeiro parágrafo, segundo, terceiro ou quarto, ajudam muito aquele aluno que não consegue sair, né? Da parte iniciar o texto, né? Então, quem tem essa dificuldade pode seguir esse esquema. Lembrando a vocês que não é a única maneira de se fazer um artigo de opinião, tá? Isso aqui é só uma ajuda. Então, no primeiro parágrafo, o que é que você pode fazer? Você pode explicar sobre o tema. De cara, você dá a sua opinião, que eu vou chamar também de tese, tá? Acostumem-se com esse nomezinho aqui, porque quando vocês forem fazer Enem, vocês não vão ouvir a palavra opinião, vocês vão ouvir a palavra tese, 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 tese. Tese é a mesma coisa, ponto de vista, tá? Então, explicou o tema, deu a opinião, joga um exemplo, um fato ou uma citação breve, porque lembrem-se, vocês estão no primeiro parágrafo. Então, vocês não podem colocar uma citação muito longa, um parágrafo de 10 linhas. O parágrafo tem que ficar ali entre 4 e 5 linhas, tá bom? Segundo parágrafo, meu argumento 1. Lembra que eu pedi para vocês desenvolverem 2 argumentos sobre o tema? Então, eu vou desenvolver meu argumento 1. Parágrafo 3, desenvolver o argumento 2. E, por último, vocês vão apresentar uma possível solução. Se essa solução estiver muito distante ainda, vocês podem simplesmente trazer uma reflexão sobre aquilo, tá bom? Para que fique mais claro, eu vou ler aqui um exemplo básico de artigo de opinião, bem simples, para que essas estruturas aí que eu mostrei para vocês, elas fiquem evidentes na construção do texto, tá? Então, cadê o exemplo? Aqui. Então, eu tenho o seguinte texto, deixa eu aumentar aqui. A maior, centralizar, perfeito. Deixa eu tirar aqui para consumir. Vamos lá. Brasil na 60ª posição do ranking mundial de qualidade de educação. Quem se responsabiliza? Tá? Então, essa pergunta aqui é o título, faz parte do título que provoca o leitor. Então, aqui de cara eu já sei que o tema é educação e a qualidade dessa educação no Brasil, tá? E que o aluno ele vai questionar quem é o responsável por essa colocação aqui, tá? Educar significa oferecer a alguém o necessário para que esta pessoa consiga desenvolver plenamente a sua personalidade. Então, o aluno ele começa dando o significado de educação, né? Então, ele decidiu começar o texto explicando o que é educar, tá? A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. É óbvio, né? Para que uma nação ela seja considerada sadia, né, e igualitária, ela precisa de educação, de boa educação, tá? Tudo me leva a crer, olha a primeira pessoa aí, tudo me leva a crer que a falta de investimento por parte do governo nessa área e a corrupção são as duas maiores causas para que não tenhamos uma sociedade melhor e igualitária. Olha os 2 argumentos do aluno aqui, ó. Falta de investimento por parte do governo, corrupção.
aqui os dois argumentos. Ele já jogou, ele colocou a opinião dele, tudo me leva a crer, né, que a falta de investimento e a corrupção são as duas maiores causas para que tenhamos uma sociedade, não tenhamos uma sociedade melhor e igualitária. Tá? Então ele já joga aqui os dois argumentos dele, né? Eu, como professor e conhecendo a estrutura, eu imagino que isso daqui ele vai falar no segundo parágrafo e isso daqui no terceiro. Vamos comprovar. Enquanto o nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando assim muitos problemas. Segundo o estudo, olha aí, chama da voz de autoridade, ó. Argumento de autoridade. Segundo um estudo realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, a voz de autoridade aqui, ó. O investimento por aluno no Brasil está abaixo da média dos países desenvolvidos. O relatório também mostra que professores ganham menos do que os colegas do exterior e também do que outros brasileiros com ensino superior. Então, gente, o que foi que ele fez aqui? Ele usou um argumento de autoridade, mostrando uma pesquisa que comprova a opinião dele sobre falta de investimento por parte do governo. Como é que ele me convenceu disso? Ele jogou um estudo aqui, ó, dizendo que a educação não recebe investimentos, né? Isso mostra na pesquisa que os professores ganham menos do que os colegas lá fora, em outros países, e de outros brasileiros também com ensino superior, tá? Vamos continuar. Então, como oferecer uma boa educação se não há estrutura para tal? É aquela conversa lá que eu falei para vocês em relação à conversa com o leitor. Vocês podem, a todo momento, estabelecer esse diálogo. E essa pergunta não necessariamente ela precisa ser respondida, tá? É só para gerar uma reflexão. E aí ele continua, é jogar no colo do professor, que já possui diversas limitações, o que é de responsabilidade das camadas superiores, certo? Então ele reafirma, sendo que ele já comprovou o que ele disse aqui, por meio do estudo que ele mostrou aqui no segundo parágrafo, tá? Vamos ver como é que ele constrói esse terceiro parágrafo, tá? É principalmente nas pequenas cidades, que o investimento para a educação é mal aplicado. Muitas vezes as verbas são desviadas. Se são desviadas, existem aí atos corruptos, o que casa aqui, ó, no primeiro parágrafo, que ele já citou. Ele desenvolveu aqui no terceiro parágrafo, tá? Qual tipo de argumento ele usa aqui? Simplesmente ele deu exemplos das cidades pequenas, certo? Mas eu posso trazer para cá também estudos que comprovam a corrupção dentro da educação. Só que tem matérias de jornais aí mostrando escândalos de corrupção envolvendo merenda escolar, entre outras situações, tá? Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido, até que o descaso com a educação persista, né? E o último parágrafo. Os governantes do nosso país precisam ter a consciência de que, enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia: ordem e progresso ou desordem e regresso. Olha a ironia aqui do aluno, tá? Nosso grande educador Paulo Freire já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E com a educação já é difícil quebrar alguns problemas sociais, imagina se é. Então aqui ele traz uma solução, no caso é resolver os problemas que ele já citou dentro do texto, e joga ali uma frase do Paulo Freire para encerrar. É um texto tranquilo de se fazer, certo? Se houver pesquisa e discussão na sala de aula, tá? Foi pensando no... Deixa eu voltar aqui para que vocês me vejam. Foi pensando no filme que vocês assistiram recentemente,
né, Escritores da Liberdade, e eu passei a redação para que vocês opinem sobre a importância da leitura, certo? Na construção desse hábito, certo? De que forma ela pode influenciar na escrita. Então, vou mostrar aqui para vocês a proposta de redação que vocês vão fazer, vão começar a fazer agora, tá? O tema do artigo de opinião que vocês vão desenvolver é a importância da leitura na formação do indivíduo. A leitura tem um papel fundamental na vida escolar ou acadêmica das pessoas. Mas o que vemos é que ela acaba sendo esquecida quando saímos dessa esfera de ensino. Redija, ou seja, escreva, um artigo de opinião sobre o tema a importância da leitura na formação do indivíduo. Reflita sobre o valor da leitura na vida das pessoas e, aliás, reflita sobre o valor da leitura na vida das pessoas, que benefícios é um errinho de digitação aqui. E que benefícios ela traz para o desenvolvimento do ser humano. O texto de vocês tem que ser escrito à mão, ter no mínimo 25 linhas e no máximo 30, ser fotografado e enviado pelo Classroom na sala virtual de redação. Tá bom, pessoal? Então, relembrando, o tema que vocês vão desenvolver o artigo de opinião é a importância da leitura na formação do indivíduo. Deem a sua opinião sobre a importância da leitura. Apresentem 2 argumentos que vão ser desenvolvidos no 2º e 3º parágrafo e vejam uma possível solução para a falta de leitura no Brasil. Que a problemática é essa. A leitura é importante, mas falta leitura. Tá? Então, vocês vão trabalhar em cima da problemática da falta de leitura e vão tentar me convencer. Cadê eu? Estou aqui. Vão tentar me convencer de que a leitura ela é importante na construção do indivíduo. Tá bom? É isso. E a gente se fala. Tchau, tchau.